Paizinho amado, obrigado por este grupo tão gostoso, por essas pessoinhas tuas tão lindas, boas e amigas. Eu quero pedir que entre nós não entre nenhuma areinha, nenhum espírito divergente, nenhuma dissonância. Que entre nós o diapasão que nos afine seja só o teu, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia e da tolerância benigna e espontânea de uns para com os outros, de modo que esses dias que passaremos juntos, com tanta intensidade de convívio, marquem os nossos corações pela tua palavra, mas também pelo espírito da fraternidade que nos vem a unir para todo sempre. Agora abre o nosso entendimento aqui e aonde quer que para além daqui haja pessoas com a mente e o coração ávidos pela tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se. Ontem à noite nós vimos, eu acho que com relativa clareza, a diferença entre evangelho de um lado e cristianismo do outro. E vimos como existe muita gente do evangelho no cristianismo, mas não existe nada do cristianismo no evangelho. E hoje de manhã, quando vocês visitaram a igreja de Santa Sofia, aquilo que eu tinha dito ontem à noite ficou ilustrado numa maquete gigantesca, histórica, para mostrar as diferenciações brutais entre o significado do Evangelho e aquilo que se fez significar como cristianismo, que não tem nada a ver com Jesus, é um fenômeno humano, é uma religião de poder, de política, de controle, de riquezas, com suas próprias obsessões de dominação e que hoje anda enciumadíssimo porque os muçulmanos passaram adiante em número de membros, porque a Europa está deixando de levar o cristianismo a sério e eu não sei como é que eles conseguiram levar a sério tanto tempo, com tanta safadeza do cristianismo na Europa, um milagre que tenha demorado tanto tempo. Outros estão chocados com o fato de que o cristianismo não está dando certo no Brasil. Nunca deu, nem dará. Ele só produz o que produz. É pela árvore que se conhece os frutos. Não adianta dizer o cristianismo é bom se o fruto é esse que por quase 2000 anos a gente comeu. A gente teria que acreditar que o pé de uva resolveu só dar espinhos para continuar no auto-engano. Esse auto-engano já não está mais presente em nós e dia a dia deixa de estar presente no coração de milhares de pessoas, o que vai significar a salvação do testemunho do Evangelho no mundo é o estabelecimento dessa diferenciação. Quando essa diferenciação se estabelecer, o testemunho se restabelecerá na terra. Enquanto isso, nós teremos apenas a imposição do estelionato praticado em nome de Jesus, mas que não guarda nenhuma relação, vínculo ou comunhão com o Espírito do Evangelho. Ponto. Agora à noite, eu quero falar do oposto. Se ontem nós falamos de duas dimensões antitéticas, de um lado o Evangelho, de outro lado o cristianismo como fenômeno histórico, político, econômico, religioso, hoje eu quero falar sobre dois fenômenos conciliáveis, não antitéticos, mas complementares. Que fenômenos são esses? Eles fazem parte de uma única realidade em Deus e em Jesus. Uma delas, para nós, ganha
visibilidade histórica, humana, linear na história, genealógica, mensurável, com nomes, com geografias, com realidades palpáveis e tangíveis, que é o testemunho da fé que Deus deu a Abraão. De um outro lado, nós temos a manifestação da mesma fé, mas sem genealogia, sem geografia, sem princípio de dias, sem fim de existência, num personagem que aparece no livro de Gênesis, chamado Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. O texto que eu quero ler, e os demais eu não lerei, apenas os citarei para vocês, está na Carta aos Hebreus, no capítulo 7, e eu quero ler apenas os 3 primeiros versículos para não me alongar, fazendo de conta que eu só continuo a ter 50 minutos, agora 45. Porque este Melquisedeque começa assim, antes disso. Deixa eu ampliar a leitura, por favor. Vou começar no capítulo 6, verso 13, portanto, para o contexto iluminar a sequência. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, e bota paciência nisso, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. Ninguém diz, eu juro por esse sapo, juro por essa barata que eu não fiz isso, né? A gente jura ou por aquelas coisas que o próprio coração, quando eu digo jura, não é que nos seja aconselhado jurar. Jesus disse que é para não jurar, é sim, sim ou não, não. Mas juramento aqui não está naquela perspectiva da banalidade dos juramentos. É Deus quem está jurando. É aquela fala de não retorno. É a factualidade absoluta é que significa tal juramento aqui. Então, Deus jurou a Abraão que o abençoaria e o multiplicaria. E Abraão esperou isto com paciência. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E Deus, como não tinha ninguém superior a ele para referenciá-lo, para credenciá-lo, como um cara diz, olha, eu juro pelo meu pai, pela minha mãe, pela vida dos meus filhos. Vocês já ouviram essas histórias? Em briga de casal acontece muito, né? E o cara vai pegando o que há de mais sagrado para ver se essa contenda estabelece o fato. Deus não tem mãe, apesar de hoje lá em Santa Sofia vocês terem visto como Jesus virou neném molinho e Maria, aquela mãe de Deus poderosa. Mas como Deus nunca levou ninguém e nunca viu ninguém acima dele, até hoje esse é o problema de Deus. Ele olha para cima e não encontra ninguém acima dele. Ele é único e é Senhor. Não tendo ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. O juramento serviu de garantia para eles, e o juramento de Deus, que jurou por si mesmo, é o fim de toda contenda. Ou seja, não existe mais questão. Deus jurou que a descendência de Abraão seria abençoada, e não apenas a descendência física, mas a descendência da fé que o nosso pai Abraão carregou, como diz Paulo em Romanos, tornando-se ele o pai da fé.
E prossegue o texto. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, significando dizer que o propósito de Deus estabelecido aqui não mudará jamais, ele se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. E aí no refúgio, no meio do cerco dos adversários, a mente da gente tem que lembrar que Deus jurou e não se arrependerá, que isso é imutável e que não haverá reversão em nenhuma das promessas de Deus. A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, a esperança que vem da fé na palavra imutável de Deus, se transforma em nós como uma âncora que é projetada a partir de nós e lançada para a transcendência. Aqui se diz para além do véu, penetra além do véu, não do santuário de Jerusalém, que já não existe, que na morte de Jesus foi rasgado de alto a baixo em duas partes para sempre. Mas a nossa esperança nele é âncora que se joga no santuário celestial. Quem crê nessas coisas tem a âncora do seu ser já posta na pedra fundamental da Nova Jerusalém. Já tem a âncora posta no rio da vida. Já está com a âncora na árvore da vida. Está com a âncora no chão da eternidade. Está com a âncora no coração de Deus. Aonde Jesus, para além do véu, aonde a nossa âncora está, porque Ele foi quem levou a âncora da nossa segurança para essa dimensão de imutabilidade, entrou como precursor e entrou por nós. De modo que o fato dele ter entrado lá me levou para dentro de lá. A gente está aqui na Turquia. Mas eu, sem que isso signifique ubiquidade, nem que seja o meu double espiritual, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é a fala de Paulo. E aqui em Hebreus se diz a mesma coisa, dizendo, ele entrou lá por nós. Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que é aquele que aparece lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, do verso 17 ao verso 20, que é chamado de rei de Salém, o rei de Shalom, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, o único Deus, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, quando Ló, seu sobrinho, foi preso e levado por uma confederação de reis que se uniram para o saque, e Abraão, em sabendo, mobilizou homens e foi e libertou o seu sobrinho e o trouxe de volta com muitos despojos. Quando ele voltava da matança dos reis, ele foi abençoado por esse Melquisedeque, para o qual Abraão também separou o dízimo de tudo que ele tinha regimentado, ele separou 10% e entregou
aos pés dessa figura chamada Melquisedeque, que é aqui descrito, primeiramente, como rei de justiça. Depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Mas ele, todavia, é um indivíduo sem possibilidade de ser traçado genealógica e historicamente, porque ele aparece sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. E se diz que Jesus é nosso sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, eu disse no início que nós temos aqui diante de nós duas ordens em operação que não são contraditórias, elas são complementares e elas forjam-se num elemento só, diferente do que nós vimos ontem. A inconciliabilidade total entre evangelho de um lado e cristianismo do outro. Quais são essas duas ordens que hoje aparecem aqui para nós na carta aos Hebreus? A primeira é a ordem histórica. Qual é a ordem histórica? É aquela que vem de Abraão. Abraão é um semita, criado em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, numa civilização evoluidíssima daqueles dias. Faziam raiz quadrada, faziam raiz cúbica, calculavam os caminhos das estrelas com precisão que os nossos computadores modernos hoje dizem que quando há erros, são erros quase nano-erros, de tão precisos que eram. Desenvolveram códigos legais extraordinários, como o Código de Hammurabi, anterior a Abraão cerca de 100 a 120 anos. Fazia prescrição acerca de todas as coisas, uma sociedade organizadíssima. E Abraão saiu do meio desse ambiente metropolitano, rico, enciclopédico, era o mais avançado daqueles dias, porque ele ouviu uma voz. No meio de um povo que cultuava muitos deuses, os mesopotâmios, os sumérios que ali havia, os próprios semitas dedicavam-se a cultos diversos e variados, com deuses cuja realidade permanece entre nós até hoje. Mudaram de nome, de acordo com a cultura, mas são as mesmas representações espirituais desde os dias de Abraão na Mesopotâmia. E Abraão, por ouvir aquela voz, deixou para trás pai, mãe, riquezas, tesouros, confortos, culturas, a bagagem inteira que o tinha constituído até aqueles dias, tomou da sua esposa, que também era meia-irmã, Sara, e foi para uma terra que ele não conhecia, e andou como errante, apenas crendo que o Senhor, Deus que lhe falara, a quem ele antes não conhecera, e agora passava a conhecer, não porque ele tivesse desenvolvido um misticismo mecânico que tivesse dado acesso a essa percepção. Portanto, não existe nada gnóstico na fé em Jesus e na fé da Bíblia desde o início. O gnosticismo diz que é o meu conhecimento que me eleva misticamente à transcendência. Abraão não fez nenhum desses exercícios. Ele foi alcançado pela graça e pela revelação, como é com tudo aquilo que a palavra de Deus ensina em relação ao modo como Deus se revela a nós. E por causa disso ele deixou o que tinha e seguiu para uma terra que ele não conhecia.
Esta é a ordem histórica à qual nós pertencemos do ponto de vista do tempo e espaço. Eu não sou judeu, não sei se tem algum judeu aqui entre nós, mas nós todos que dizemos que cremos em Jesus por causa da fé que foi dada a Abraão e que se transformou numa sequência histórica. Abraão gerou o seu filho Isaque, Isaque a Jacó e Esaú, a linhagem se afunila em Jacó, Jacó gerou 12 filhos, dentre esses 12 havia 2 legais e 10 que era uma bandalheira só, José e Benjamim, gente muito boa. Agora, o estranho de Deus é que ele não escolheu José para ser o portador desse gene espiritual, histórico, linear da salvação. Ele foi pegar Judá, que é aquele cara que tinha transado com a nora, lembram dele? Judá. E a profecia foi dada a Judá dizendo que o cetro não se afastaria das mãos de Judá até que viesse Siló, ou seja, o enviado. E dos profetas, e que constava a seu respeito. É dessa base que a linearidade histórica percorreu, trazendo-nos até o dia de hoje. De modo que Paulo não hesita ao dizer aos romanos que nós todos somos herdeiros da fé de Abraão, que com efeito foi o pai da fé, porque foi o primeiro a crer contra a esperança, foi o primeiro a crer na promessa de Deus contra o tempo, contra a decrepitância da existência, até da sua própria, e que creu em Deus na perspectiva de não titubear quanto ao fato de saber que ele era capaz de ressuscitar os mortos. De tal modo que quando ele ouviu a voz de Deus que lhe pedia que sacrificasse o seu filho Isaque no Monte Moriá, ele foi com o menino para o sacrifício e notem bem que ele disse aos seus 2 servos, quando ele avistou de longe o monte, 2 dias antes de lá chegar, disse: ficai aqui, e eu e o menino iremos, e tendo adorado, voltaremos para junto de vós. E ele sabia que ia ter que matar o menino, mas como Deus fizera a promessa, jurara e não se arrependeria, ele disse: eu vou cumprir a palavra louca de Deus e vou praticar a minha própria insanidade, transferindo a minha insanidade para o Deus da verdade e da promessa. O que ele me diz é insano, mas eu já o conheço suficiente para saber que pode ser insano aos meus sentidos. Mas se ele disse que é em Isaque que repousa a promessa, é em Isaque que repousa a promessa. E ele jurou e não se arrependerá. Está me mandando matar meu filho, eu o matarei. Mas fiquem aqui, que eu vou voltar de lá com ele, não sei como. E o escritor de Hebreus e Paulo dizem que em assim fazendo ele deu testemunho de que cria no Deus que ressuscita os mortos. Portanto, em Abraão nós temos o proto-evangelho em todas as coisas. No sacrifício do Filho amado, que não termina em morte, mas termina em ressurreição. Embora Isaque não tenha sido ressuscitado de entre os mortos, Abraão levou a implicação do ato até que o anjo o interrompesse com 3 gritos: Abraão, Abraão, Abraão. Se apressou, porque senão o cara ia enfiar a faca no pescoço do menino mesmo. Para com isso, olha o cordeiro aí do lado. Toma o cordeiro e sacrifica. Porque Abraão não titubeou. E justamente por isso o que ele não fez
aos olhos de Deus, foi considerado como realizado pela fé. E ainda que Isaac não tenha ressuscitado, simplesmente pelo fato de que Abraão não hesitou em matá-lo, crendo que o Deus que fizera a promessa resolveria como fosse que viesse a resolver, tirando-o da morte, é que em Abraão existe a síntese da cruz e da ressurreição, segundo Paulo. E essa é a nossa fé, na cruz e na ressurreição. E essa é a linha histórica que alimentou a todos aqueles que andaram pela fé conforme o testemunho das Escrituras, crendo no impossível, crendo no invisível e crendo na imutabilidade das promessas de Deus contra todas as esperanças e até contra todas as circunstâncias. É da descendência de Abraão que Jesus nasce. Vem da tribo de Judá, nasce de Maria, nasce por obra do Espírito Santo, dá testemunho, fez o bem por toda parte, como diz o livro de Atos, morreu e ressuscitou, e os apóstolos se levantaram para dizer do que nós damos testemunho, e fomos mandados a dar esse testemunho por toda a terra, porque o próprio Senhor Jesus dissera: e será este evangelho do reino pregado a todas as nações, e então virá o fim. Essa é a linha histórica, linear, mensurável, genealogizável, estudável, acerca da qual a maioria de nós recebe instruções todos os dias para caminharmos nas mesmas pegadas de fé que teve o nosso pai Abraão. Isso é um lado da história. Esse é o lado histórico. Esse é o lado linear. Esse é o lado compreensível. Esse é o lado mensurável da história. Agora tem um outro lado, que tem a ver com esse outro personagem, chamado Melquisedeque, que não tem introduções, que não se diz de nada, apenas que ele era rei de Salém, e se associa a Jerusalém, se associa à cidade dos jebuseus, Jerusalém, e que também se diz que pelo próprio nome, Melquisedeque, ele era rei de justiça, é o significado do seu nome, justiça e paz. E esse homem vem do nada, e Abraão, que vem da matança dos inocentes, olha para esse indivíduo e reconhece nele o sacerdote do Deus Altíssimo. E não teve titubeio algum de pegar do despojo de tudo que trazia e separar, depositar o dízimo aos pés dele e ser abençoado por Melquisedeque. É o Abraão, o pai da fé, se ajoelhando, colocando os dízimos e recebendo imposição de mãos de Melquisedeque, que é um homem que vem ninguém sabe de onde, que não tem pedigree, que não se explica, que não se historifica, que não tem casa a ser visitada, que não diz: apareça para tomar um cafezinho, meu filho. Melquisedeque. Ele volta a aparecer de novo no livro de Salmos. Do nada, Davi diz que o Messias, de fato, viria e seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, outra vez do nada. Aí Melquisedeque desaparece. Não se ouve falar dele, a não ser em Gênesis e numa referência dos Salmos. Vocês vejam que não é a abundância de referência a certas coisas que as tornam essenciais diante de Deus.
Porque se dependesse de abundância de repetições, Melquisedeque não teria importância alguma na dimensão espiritual, porque fora Gênesis e nos Salmos, ele só aparece depois de Jesus como uma reinterpretação, agora feita pelo escritor de Hebreus, que ninguém com certeza sabe quem seja. E se tivesse sido Paulo, estranho seria que em momento algum, em nenhuma das outras cartas de Paulo, ele tivesse feito alusão a esse personagem que na carta aos Hebreus tem um significado pivotal na sua importância. Por quê? Porque em Abraão nós temos a fé narrável. E em Melquisedeque nós temos a fé inenarrável. Em Abraão, não tem princípio de dias nem fim de existência, que é mistério puro, que é transcendência total. Esse sacerdócio de Jesus também não tem confinamentos geográficos, históricos, políticos, nem religiosos. Não tem. Por que eu estou falando isso a vocês? Porque a gente está aqui na Turquia, e eu duvido, entrando nessas sinagogas por aí, convivendo com tanta gente boa que não sabe nada de Jesus, nem está a fim de saber, porque Jesus para esse povo significa cristianismo. É isso que a gente tem que entender. Quando você abre a boca e fala a eles, olha, Jesus, ele ouve falar de cristianismo. Como você, quando ouve falar de Maomé, lembra de Bin Laden, lembra de terrorista, lembra disso. É a mesma coisa, mutatis mutandis, é a mesma coisa. A gente aqui tem uma visão tão tapada que fica pensando como Lula, que nunca antes da história deste país houve nada igual. No entanto, um islâmico olha para nós e diz, meu Deus, lá vem os caras que matam, os arrogantes. E a gente olha para eles, meu Deus, será que tem uma bomba no casaco? Eu abraço ou não abraço? Virarei picadinho fraterno se o beijar, ele vai explodir comigo? De onde vem essa paranoia, senão da linhagem histórica mensurável? Porque Abraão teve um caso com Agar. E não era Agar, era Agar. Não foi um caso de Agar. Não era Agar não, gente, era Agar. Aí vem Ismael. Ismael é o pai dos árabes, não só Ismael, mas Esaú, irmão de Jacó, que também veio a se casar com uma descendência dos ismaelitas, de maneira que fundiram-se duas bandas psicologicamente amarguradas da descendência de Abraão, se casaram e formaram essa população enorme de povos e tribos que nós chamamos de mundo árabe, e a maioria dos quais pratica a fé islâmica. Imaginem as amarguras que se acumularam formando esse contingente cultural que hoje já passou o tal do cristianismo em número de membros. Primeiro, a amargura histórica de Agar, da outra, que foi mandada embora, que saiu zangada e com ódio e ferida e machucada, levando consigo um filho que se sentia enjeitado, embora a Escritura diga que o pai o amava e sentiu dor por isto. Agora, esse filho e essa mãe, mais adiante, vão fundir a sua própria genealogia com uma banda amargurada também da família de Abraão, representada por Esaú, aquele que trocou a bênção por um direito de primogenitura, e vai se unir a uma das filhas de Ismael. É extremamente sintomático do ponto de vista de uma psicologia coletiva e histórica
que essa fusão que carrega o sentimento da amargura da mulher desprezada, Agar, o sentimento de rejeição e de inferioridade de um primogênito que não é primogênito segundo a promessa, mas apenas segundo a etariedade histórica e linear, porque ele nasceu antes de Ismael. E mais Esaú, com o ódio todo que tinha do seu irmão Jacó. Olha que tripartite, que junção poderosa. Eu poderia passar a noite toda fazendo uma viagem aqui, que não é o caso, para mostrar que a psicologia coletiva que a gente encontra hoje no mundo árabe ou mundo muçulmano carrega exatamente os resíduos dessa amargura, dessa rejeição, dessa dor, desse ódio latente, desse sentimento de inferioridade e dessa vontade de destruir aquele que, por lógicas humanas, não era o primeiro, tinha que ser o segundo. Mas eu não vou entrar nisso, senão vai virar uma vigília. E não é o meu objetivo aqui hoje à noite. Apenas para estabelecer essa referência. De um outro lado, vem Isaac, com tudo que a gente já narrou, e vem Jesus. E em Jesus e na comunidade dos discípulos há uma fusão da fé de Abraão com o elemento transcendente de Melquisedeque. Por quê? Porque se a fé em Jesus e a fé de Jesus se circunstancializasse, se circunscrevesse apenas a Abraão, a gente tinha que sair daqui correndo para fazer exame de DNA, para ver se tem alguma coisa judia no nosso sangue. E o meu aqui é pangaré, vira-lata safadaço. Eu estaria fora dessa genealogia para sempre. Mas em Melquisedeque cabe o mundo inteiro, até Abraão. Até Abraão. É a partir de Melquisedeque que o espírito messiânico universal se instala na consciência dos profetas de Israel e antes deles nos salmistas que profetizavam a glória de Deus sobre as nações nos salmos. Quando diziam, nele esperarão os gentios. Quantos salmos dizem, os povos dos mares esperarão nele. E a sua glória se fará ver e perceber em toda a terra. É por causa não de Abraão, mas por causa de Melquisedeque, que não é um canal de jato concentrado, mas é um canal de jato absolutamente esparramado em todas as direções, que existe esperança para um pangaré como eu e como você. Pangaré no sentido de genealogias históricas que apontem na direção de uma promessa um dia feita a Abraão e aos seus descendentes. É por causa de Melquisedeque que a fé de Abraão deixa de ser uma fé étnica e genealógica e passa a ser uma fé transcendente, supraética, supragenealógica, porque Melquisedeque não tem genealogia, pai não se está nem aí para saber quem foi, muito menos para a mãe. Ele simplesmente é. E o que é que Jesus disse aos seus discípulos? Hoje já foi assim que você pensou ontem. Ainda que o seu ontem seja como o do nosso netinho Teteus. Qualquer coisa que não seja hoje, ainda que tenha sido há um ano atrás, ele diz, mas ontem você me falou, vovô. Mas tem 6 meses, Teteus, mas foi ontem. Ontem, seja lá quanto tempo faça o seu ontem, você já pensou assim. Aí você chega no Evangelho de Mateus, que seria o segundo na sequência, que pega a base de Marcos e incorpora os ensinos, os oráculos do Senhor, uma quantidade enorme de parábolas, e você já vê que o final não termina com essa dramaticidade que carrega ainda o peso do impacto
da repetição judaica. Tem que fazer um prosélito pela via da informação. Em Mateus já se diz: indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vejam como Marcos termina de maneira abraâmica contida. Mateus já termina abrindo. Já não é mais uma questão de batizar ou não batizar. Agora é ensinar para que se tornem discípulos. A questão agora já tem a ver com formação de consciência, de ensino. Aí você viaja para Lucas, por exemplo, que é anterior a João, que é o quarto. E Lucas já fica extremamente mais universal, extremamente mais melquisedequiano. Marcos não tem genealogia, Mateus tem uma que vai de Jesus, passa por Davi, morre em Abraão. Lucas não. Vem de Jesus fazendo a viagem pregressa até Adão. Universalizando a perspectiva do que está dito. E em tudo que a gente lê em Lucas, o que a gente vê de mais frequente do que em qualquer outro dos evangelhos é a afirmação de Jesus, que na boca de Lucas, que é discípulo de Paulo, não se esqueçam, se tem alguém que fez a cabeça de Lucas foi Paulo, ele era o historiador de Paulo, ele andou com Paulo anos. O evangelho de Lucas carrega os significados dos entendimentos espirituais que Paulo adquiriu e que Lucas absorveu, e que era um segundo evangelho, e não era uma invenção teológica, porque Lucas faz questão de dizer que fez a acurada investigação de todas as coisas desde a sua origem, para nos oferecer com exatidão o que estava oferecendo. E qual era uma das repetições mais frequentes? Qual é um refrão, por exemplo, do evangelho de Lucas? É Jesus dizendo: em verdade eu vos digo que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino, que são esses que achavam que a genética abraâmica era salvadora, ficarão de fora. Conquanto Mateus e Marcos incluam o centurião, e Marcos fale da Ciro-Fenícia também, mas é em Lucas que você encontra a universalidade dessa fé que transcende barreiras para todos os lados e em todas as direções. Aí você chega a João, e observem quando eu digo evolução na revelação, porque até a revelação é progressiva. É progressiva porque a mente humana só pode aprender em processos de progressividade. Então, não foi Deus fazendo remendos, era Deus nos dando o que era possível compreender à época, ao tempo. E agora João já nem perde tempo com genealogia. Já não vai mais de Jesus para Abraão, nem de Jesus para Adão. João já chega melquisedequianamente dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E diz, 2 versos abaixo, ele, com efeito, era a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo judeu. Não é isso? A todo homem. Todo homem. Todo homem significa qualquer homem em qualquer lugar. Ilumina, não é poderá iluminar se algum missionário chegar lá. Poderá iluminar se alguma igreja tiver a boa vontade de se levantar e fazer esse favor a Deus, de pregar o evangelho em algum lugar. Aí quem sabe a luz vai chegar.
porque Jesus é Deus, mas infelizmente ele ficou totalmente dependente da gente. Se a gente não for, ele não vai. Aí é o Deus preso na sua liberdade de testemunho, de relação com os homens, pelo humor e pelo capricho da igreja. Quando isso acontece, é que surge a religião. Porque a religião não tolera a ideia de que Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Todo homem. E não é só a verdadeira luz que, tendo vindo ao mundo há 2000 anos atrás, ilumina todo homem de lá para cá. Sempre foi a luz que iluminou a todo homem. Quando Jesus diz, muitos virão do norte, do sul, do leste e oeste, tomarão lugar à mesa no reino de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, ele está falando de gente que existiu antes de Abraão existir. Ou vocês estão pensando que Deus começou a ser o Deus da graça de Abraão para cá, ou de Davi para cá, ou do Jesus histórico para cá? Ele é o mesmo Deus imutável desde sempre, e a graça e a misericórdia dele sempre se aplicaram a todos os homens, e ninguém jamais foi salvo senão pela graça de Jesus. Do Jesus que é o Cordeiro eterno de Deus antes da fundação do mundo, que é o Salvador antes da crucificação. A crucificação é o presépio que manifesta na história a cruz eterna, erguida antes de qualquer história. Agora, eu estou dizendo isso a vocês porque à medida em que a gente vai caminhando, e quando você começa a se acostumar a andar pelo mundo, e se você é um daqueles crentes que ficaram adoecidos pela ideia de que o pedigree de Abraão em si mesmo já carrega uma salvação, por isso, crente evangélico, quando chega em Israel, tem uma tendência a cultuar judeu, que é uma coisa extraordinária, né? Especialmente as mulheres. É todo mundo querendo um judeuzinho. Ai, meu Deus! Nesses dezenas de grupos e milhares de pessoas que já foram comigo a Israel, já vi tanta mulher surtar por judeu que vocês não acreditam. Outro dia, até lá em casa, eu fiz essa brincadeira numa reunião de quarta-feira. Eu disse que mulher evangélica solteira, e às vezes umas até casadas, não conseguem ver um judeu em Israel fazer a muralha, todas as muralhas de Jericó caírem, mas a da casa dela ia ficar em pé. E ficou. Aí você vai andando. E para a gente não ir muito longe, por exemplo, vocês já viram coisa mais linda do ponto de vista da afirmação da soberania de Deus sobre as nações da terra do que a carta de Nabucodonosor escrita aos povos, que está em Daniel no capítulo 4? Carta de Nabucodonosor escrita às nações do planeta. Eu, Nabucodonosor, rei dos reis, superior sobre toda essa corja de reis, que mando em todo mundo, digo, o Deus eterno, sempre eterno, eterno e misericordioso, por causa da minha arrogância, da minha soberba, me fez virar bicho, e depois me levantou e me pôs em pé, e eu estou aqui para dizer que só Ele é Deus. E o Ciro, o persa, 100 anos antes de ter nascido, e nunca foi circuncidado, ou seja, nunca se batizou no batismo judaico posterior, não ergueu uma sinagoga, não aprendeu a Torá, não aprendeu nada disso. O Senhor Deus, na sua liberdade, 100 anos antes de Ciro existir, diz, eis que levanto Ciro, Isaías 45, levanto Ciro, o meu servo, a quem escolhi, o meu ungido, a quem separei, a quem chamo pelo nome antes de nascer, e que irá diante de mim, despedaçará as portas de ferro, quebrará as estruturas de bronze. E é um dos únicos lugares do Velho Testamento em que alguém é chamado de Messias. Ciro, meu Messias, o meu ungido, no hebraico é Messias.
a um indivíduo que não tinha nada a ver com Abraão. E quando os escribas judeus leram para ele o texto de Isaías que falava a respeito dele, ele tremeu todinho. E fez o édito de libertação dos hebreus, mas não seguiu com ele, seguiu a sua própria jornada e o seu próprio caminho. O que se dizer de Naamã, o Ciro, que é curado pelo profeta Eliseu nas águas do Jordão, nas quais mergulharemos também daqui a uns dias, e que chegou a dizer: mas que negócio é esse de mandar tomar banho nesse rio pequeno e sujo? Não são, porventura, Abana e Farfar, rios da Síria, muito melhores do que essas águas do Jordão? Foi lá e mergulhou 7 vezes, ficou purificado da sua lepra, voltou para Eliseu e disse: e agora, José? O que é que eu vou fazer? Deus entrou em mim, mas eu vou ter que voltar para a Síria. Vou ter que voltar para o meu rei lá, Ben-Hadad, que entra no templo para adorar as divindades pagãs, e eu sou o grão-vizir, o primeiro-ministro, eu sou o braço direito, eu é que entro em solenidade com ele, pompa, pelo templo, e agora eu sei que só há um Deus nos céus e na terra, o que é que eu vou fazer nessa procissão? E o que é que Eliseu diz a ele? Fica angustiado, não, shalom, shalom, vá em paz. Não é do lado de fora, é do lado de dentro, você sabe. Vá em paz. E o que é que ele tem a ver antes com Abraão? O que é que ele tem a ver durante e o que é que ele tem a ver depois? Nada. Ou leia, por exemplo, o profeta Malaquias, para a gente não ler textos longos de Amós. Quando Amós diz, por exemplo, ao povo de Israel: vocês estão pensando que vocês foram o único povo que teve um êxodo de Deus? Com a mão de Deus? Porventura eu não fiz a mesma coisa pelos Ixos? Não fiz a mesma coisa pelos filisteus? Não fiz a mesma coisa por tantos outros povos da terra que foram libertos pela minha mão, a mesma que libertou vocês? Embora eles não tenham uma escritura, uma Torá, um testemunho escrito, mas eu tenho vínculo com eles. Toda a terra é minha e todos os que nela habitam. Olha só aqui em Malaquias, eu teria tanto a ir longe ainda, mas não vai dar tempo. Malaquias, capítulo 1. Olha a heresia que está escrita aqui. Isso é uma heresia danada, minha gente. Só não matam Malaquias porque já morreu. E só não tiram esse texto daqui porque está na Bíblia, o pessoal tem medo de ser amaldiçoado. Mas eles não conseguem entender o que está escrito aqui, nem querem entender. Faz de conta que foi uma poesia divina. Olha a poesia divina o que diz. Desce o cacete na descendência de Abraão, e o verso 11 diz: Jesus não tinha vindo ao mundo, ele não está escrevendo isso da Inglaterra dos dias de Wesley, que é outro mito generacional para nós, ou nem da Genebra de Calvino, ou nem dos avivamentos de Finney, de nada disso. Ele está falando da terra inteira, em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer era. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Entre as nações. Aí você fica pensando no povo de Nazca, nos incas, nos astecas, nos maias, nos celtas, nos bretões, nos germanos, nos bárbaros, nos chineses de sempre, nos japoneses quase desde o Gênesis da vida, nos povos das ilhas, dos mares nunca visitados, das tribos indígenas de uma América perdida num continente enorme, cercado por 2 oceanos inexpugnáveis, nos brasileirinhos verdadeiros e tupiniquins,
e xingus e qualquer outra coisa que a gente queira imaginar das nossas etnias massacradas, ou dos egípcios, ou dos sírios, ou dos assírios, ou de qualquer outro povo existente naquele tempo, em qualquer tempo no planeta. E olha o que ele diz: mas desde o nascente do sol até o poente, grande entre as nações é o meu nome, e em todo lugar. Eu acho interessante que tanto no hebraico como no grego, como em português, em todo lugar significa em todo lugar. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez uma das ilustrações mais fantásticas disso seja o altar ao Deus desconhecido lá em Atenas, que não era apenas um conceito abstrato, tinha a ver com uma história. 400 anos antes, mais ou menos, antes de Paulo, tinha dado uma praga na região de Atenas, para a qual não havia jeito, e já se tinha feito oferenda a todos os deuses e a praga não cessava, até que chegou alguém que disse: olha, já que todos os deuses não fizeram nada, por que a gente não oferece um sacrifício ao Deus que a gente não conhece? E eles ofereceram um sacrifício ao Deus que eles não conheciam, e a praga cessou, e o altar ficou ali. E Paulo conhecia exatamente a história. Olha o valor de se conhecer a história. Ele conhecia a história. Por isso ele não precisou ficar brigando contra Zeus, Poseidon, Vênus, Afrodite, nada disso. Ele passou e disse: vejo que sois muito religiosos, porque passando e vendo os objetos do vosso culto, vi um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois é exatamente este a quem adorais sem conhecer aquele que eu vos anuncio. Essa equação de Paulo é tudo, porque ela nos diz que há milhões de homens e mulheres no mundo que adoram o Deus a quem não puderam ainda conhecer. E Paulo diz: eu estou aqui para anunciar o nome dele, para anunciar os ensinos dele, para explicitar a graça dele. Porque entre vós há muitos que o adoram sem o conhecer, adoram como suspeição certa de que acima de todas as elaborações humanas existe alguém para além de tudo. Num elemento simples: quem ama conhece a Deus e é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus e não é nascido de Deus. E aquele que odeia o seu irmão é filho do inferno por si mesmo e de si só. E as coisas começam a ficar cada vez mais melquisedequianas à medida em que a progressão da revelação caminha. Quando a gente chega no Apocalipse, João podia dizer que aquele que está sentado no trono se chama Deus, Yahvé, Javé, o que você quiser, Jová, Javezinho, qualquer coisa. Mas ele diz, só o chama de alguém. Alguém. É indiscernível, é absoluto, é transcendente, é inomeável. Aquele é outra expressão, e aquele que vi alguém. Em momento algum nele diz, vi Deus. Isso sim é heresia. Deus é invisível, ninguém jamais o viu. É o unigênito do Pai que nolo tem revelado. E na Nova Jerusalém, vocês já notaram que não tem lugar de Deus? Só tem o lugar da luz do Cordeiro. Porque Deus é tudo em todos os homens.
Vocês já notaram que na Nova Jerusalém as portas são 12, abertas em todas as direções? E já notaram que as folhas da árvore da vida são para a cura dos povos? E já notaram que as nações sobem a Nova Jerusalém, todas as nações da terra, em Olimpíadas frequentes de arte, de canto, de gozo, de poesia, de glória, de saber, de gratidão, de tudo, levando os sacrifícios da consciência grata ao Cordeiro da Nova Jerusalém? Para onde nós estamos indo não há religião para poder ser de Deus. Se houver religião é do homem, se for de Deus não há religião. João diz, eu andei pela Nova Jerusalém e não achei nela a igreja presbiteriana, nem a batista, nem a católica ortodoxa, nem a romana, nem a universal. Não achei nenhuma, nem a islâmica, nem a budista, porque nela não há santuário, porque o Cordeiro é o seu santuário, e o culto é a vida, e a vida é o culto, e nós todos estaremos sob a luz, que hoje já ilumina todo homem, mesmo que o homem não veja, ela o ilumina, e naquele dia nós veremos a luz que hoje nos ilumina, a todos nós. Então nós temos duas ordens. Temos uma ordem histórica, testemunhal, redatorial, necessária e imprescindível, porque nós somos gente do tempo e espaço, precisamos de história, referência, memória, lembrança, advertência, admoestação, precisamos de trilhos, precisamos de marcos. Faz parte da necessidade da nossa finitude. Mas uma vez que a gente alcança essa compreensão, a gente tem que transcendê-la. E a gente tem que deixar o ataviamento infantil a qualquer coisa que Abraão se vincule apenas como história e mergulharmos na transcendência da ordem de Melquisedeque, da qual Jesus é o único sumo sacerdote sobre todos os homens. Agora olhem o que Paulo diz. Antes dele, Pedro, na casa de Cornélio, faz uma declaração herética que só sobrevive porque foi Pedro que falou, mas a gente não a comenta, a gente não a comenta. Ele diz a Cornélio, porque eu bem sei que Deus não faz acepção de pessoas, antes pelo contrário. Todo homem em qualquer lugar da terra que o tema lhe é aceitável. Todo homem que o teme lhe é aceitável. Paulo, em Romanos, no capítulo 2, depois de falar da suruba dos romanos, que era incurável, ele fala do moralismo dos judeus, que era igualmente incurável. Aí ele chega às ilhas, às nações, aos povos sem deuses, sem nomes, sem orientação, sem lei. E diz que eles servem de lei para si mesmos. Por quê? Porque a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem lhes dá consciências, fagulhas, e rompe dentro da consciência humana, de modo que, ora acusando-se, ora defendendo-se, alguns deles guardam a norma da lei que eles nunca leram escrita alguma, mas que está inscrito como consciência instalada pela verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E Paulo diz, naquele dia vocês vão ver a surpresa. Naquele dia profetizado por Jesus, que virão gente do norte, do sul, do leste e do oeste, vocês terão a surpresa quando Deus abrir os segredos do coração dos homens segundo o meu evangelho. Escrevendo a Tito, ele diz
que Ele é o nosso grande Deus e Salvador, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E João, na sua primeira epístola, inicia o capítulo 2, dizendo: filhinhos meus, não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que é que eu estou querendo? Eu estou pregando aqui o universalismo? O que é isso, minha gente? Eu sou crente. Nem todos serão salvos, mas eu lhes garanto, o cara tem que querer ir para o inferno para ir mesmo. Na religião, todo mundo que não faz parte do Rotary Sagrado já está no inferno. Todo mundo que não está na igreja, que não dá dízimo, já é filho do inferno. No Evangelho, não. O cara tem que querer. Mas tem que querer mesmo. Porque o molestamento da graça é intenso. A porta é estreita e o caminho é estreito. São poucos os que acertam com ele. E eu sei que eu sou dos piores. Não é pelo que eu faço, é por tudo que eu sei e eu ainda não encarnei. Então, quando vocês andarem por aí daqui para frente, não separem mais o joio do trigo, isso é tarefa para anjos. Nem considerem que quem foi batizado na sua igreja se tornou agora membro de um clube celestial, entrou para a área VIP da espiritualidade. Porque o Senhor conhece os seus. Os grandes apóstolos da terra, provavelmente, Paulo nunca tenha conhecido. A gente fica assim com esse nosso culto quase paulino, né? E olha que Paulo não devia estar de demagogia quando ele disse: eu sou o principal. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver apóstolos sem nome, para todo lado, santos ignorados. Eu costumo dizer que no século XX eu não conheci nenhum cristão que tenha carregado 10% da cepa espiritual de Mahatma Gandhi. Se alguém quiser me contraditar, me contradite e apresente o ente contraditório. Quem é? É o presidente Bonerges Ribeiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil, na década de 60, que era o ente cristão superior a Mahatma Gandhi. Deus me salve. Quem? Uma vez eu escrevi no site que eu preferia passar, se eu tivesse que ficar numa ilha deserta, ou com o Dalai Lama, ou com o Silas Malafaia e o Macedo, eu ia preferir disparado passar o resto da minha vida com o Dalai Lama, ia ser uma bênção. Porque o meu espírito tem muito mais comunhão essencial com a natureza dele do que com dessas figuras que são apenas mercadejadores de uma fé que serve apenas para gerar dinheiro e não alma e nem espírito. E eu não lhes digo aqui, eu estou dizendo ali, digo na cara dos fulanos. Então, meus irmãos, quando a gente andar por aí, vamos desarmar o coração. Vamos aprender a encontrar gente boa de Deus aonde a gente encontre gente boa. Todo ser gente boa é de Deus. E todo ser que é de Deus é gente boa. O que não existe é gente ruim de Deus. O que não existe é gente perversa de Deus. O que não existe é gente gananciosa de Deus. O que não existe é gente mentirosa de Deus. O que não existe é gente fofoqueira de Deus. O que não existe é gente intriguenta de Deus. O que não existe é isso que a gente chama ainda de clube da fé e de igreja. E eu vou encontrando a minha igreja onde eu vou encontrando bondade e graça. Apenas aí. Qualquer ser humano cujo olhar reflita a luz do amor é meu irmão.
Se ele já souber de Jesus, eu celebro isso em Cristo com ele. Se ele não souber, eu digo a ele que todo esse bem já existe nele, porque a verdadeira luz se plantou dentro dele, mesmo que ele jamais a tenha sabido nomear. Eu digo isso como preparação não só para o resto dessa viagem, mas para o resto da nossa caminhada, para o resto da nossa jornada. Nenhum de nós aqui é anjo que separa joio do trigo. Nós somos apenas pessoas que, em tendo sido alcançadas, celebram a bênção de termos sido alcançados e pedem a Deus a luz para enxergar na vida aonde quer que o amor de Deus esteja gerando amor nos homens, porque o Deus que é amor tem como fruto da sua presença amor. Quem ama é de Deus. Quem não ama não é de Deus, nunca o viu, nunca dele foi nascido. E quem ama, quem é de Deus, também ama todo aquele que de Deus é nascido. É simples assim. Há uma ordem histórica de Abraão que nos é de utilidade fundamental, sem a qual eu não saberia o que eu sei. E existe a ordem transcendental de Melquisedeque, que cobre tudo quanto eu não sei e atinge a todos os homens que eu não conheço. E que abre a porta da liberdade de Deus para amar a quem Ele desejar amar. Afinal de contas, Ele criou querubins, mas também criou baratas. O gosto dele é extravagante. Brigue com ele se você quiser. Mas saiba que Ele cria quem quer criar. E Ele nunca criou nada com ódio. Se hoje eu estou com muita raiva, eu vou criar o lacral, a barata, ou o Caio. Não. Todas as suas obras são amor e graça. E que o Senhor abra o nosso entendimento e que isso entre no nosso coração para sempre. Isso nos exime de pregar o Evangelho? De modo nenhum. Eu creio nisso desde os 18 anos de idade, quando eu me converti. Isso aqui é um resumozinho, uma pílula da minha tese de ordenação. Com 21 anos de idade, eu cria nisso de todo o coração. E alguém me viu sem ardor para pregar o Evangelho no mundo, porque eu creio assim? Ao contrário, eu não prego o Evangelho por causa do céu nem do inferno. Eu prego o Evangelho só porque o amor de Cristo que me constrange me enlouquece para falar desse amor. Quem já se apaixonou sabe como é. Quando eu conheci a Adriana, e eu fui logo invadido assim por uma paixão avassaladora, eu me lembro que eu saí para almoçar com meu filho Ciro, e sentamos à mesa 1h da tarde, 4h da tarde, e ele falou: pai, para, eu sei que você está apaixonado por essa mulher, que eu ainda nem tive a chance de conhecer direito. Eu digo: como é que você sabe? Pelo amor de Deus, papai, da azeitona que o cara serviu, até agora o café que a gente tomou, a conversa inteira, você não fala em outra coisa. Amor faz isso. Quem ama Jesus não precisa do céu nem do inferno para falar de Jesus. Só precisa do amor de Jesus queimando o seu próprio coração. É isso que me move. Não foi isso que Jesus disse a Pedro? Tu me amas? Pedro disse sim. Então pastoreia as minhas ovelhinhas, os meus cordeiros. É o amor de Deus que me bota em motion, em movimento no mundo, para compartilhar com toda criatura aquilo que comigo foi de graça compartilhado. E que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Então, quando vocês chegarem por aí, esqueçam o cristianismo, esqueçam tudo isso, sejam apenas gente boa de Deus.
E não fiquem achando que o nome Jesus significa para os outros o que significa para você. Porque para a grande maioria do planeta, o nome Jesus significa a antítese do que Jesus de fato é. É um apelido que ficou medonho, que já não corresponde ao dono do nome, nem ao seu caráter de amor, nem ao seu evangelho de graça. Por isso, antes de sair jogando o nome de Jesus para fora como quem cospe Jesus nos outros, dê-se ao privilégio de viver a graça de Deus, a simpatia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a solidariedade de Deus para com todos os homens. E eles vão querer saber que poder é esse que move você nessa direção. Aí quando você disser que é Jesus, ele vai dizer, não pode ser, porque aqueles só mataram. E você diz, não, era o diabo carregando o nome dele como estelionatário. Isso é coisa do bandido religioso, cristianismo, com todas as suas falácias. Alguém aqui acredita que Jesus conseguiria ser cristão hoje? Com toda honestidade. Você acha que ele ia frequentar a sua igreja? Pelo amor de Deus, se a gente não consegue nem ver Jesus dentro das nossas igrejas, que presunção é essa que ainda sobrevive em nós, senão o fermento dos saduceus, senão culto no culto? Conforme nós vimos ontem. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Entendimento para entender, que entenda. Vamos orar. Paizinho, eu sei que anunciei o conselho da tua vontade, a palavra da vida e do amor de Deus. E eu quero pedir que tu nos enchas do teu amor, da tua graça e desse olhar de misericórdia que não separa joio do trigo e que procura ver em cada outra pessoa potencial da tua graça, porque sabe que assim como tu nos amas, tu amas igualmente a todo outro ser humano. Aqueles que estão nas montanhas do Himalaia, ouvindo sininhos de orações tocar e que nunca ouviram o teu nome, tu os amas. Os que estão nas tribos mais longínquas, onde ninguém chegou e provavelmente jamais chegará, mas tu lá chegaste, tu lá estás. Tu assistes o parto tanto quanto tu assistes a morte e tu assistes a vida. Ajuda-nos a ver a tua graça maior do que a vida, Senhor, sobre todos nós e sobre todos os homens. E perdoa a idolatria dos nossos pensamentos. Perdoa os ídolos das nossas doutrinas diabólicas que tornam o mundo feio e que nos enfeiam mais do que a feiura pela nossa presunção de julgamento e de superioridade. Eu te agradeço por ser um vira-lata, por não ter nada do sangue de Abraão em mim, mas ter tudo do sangue de Jesus em mim. E obrigado pelo meu sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é quem me mantém vivo e intercede por mim de dia e de noite, e que fez por mim um sacrifício único que não precisa se repetir. Por isso, nele eu já estou ancorado no refúgio. Eu e tantos quantos nele tenho essa esperança, até aqueles que têm esperança sem nome, mas que carregam uma esperança inexplicável e essencial, de que para além do que os olhos veem,